Bem-vindo ao canal EBC, o nosso canal do Estude a Bíblia comigo. Vamos falar hoje sobre memorização dos capítulos da Bíblia. Vamos fazer um experimento aqui com o Evangelho de João. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de João e acompanhe comigo. Quando você olha para o Evangelho de João, você percebe que cada um dos capítulos tem seu assunto principal, aquele tema que se destaca em relação aos demais. Se olharmos, por exemplo, João capítulo 1, vamos ver que a encarnação do Verbo, o relato sobre o Verbo, ou seja, Jesus se encarnando, né, o Deus, a segunda pessoa da Trindade se tornando homem, ele recebe um destaque no capítulo 1 de João. Inclusive começa com essa narração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por aí vai. Quando você olha para o capítulo 2 de João, o destaque está no evento das bodas, Caná da Galileia, aquele casamento onde Jesus transformou água em vinho. No capítulo 3 de João, o evento que se destaca é o encontro de Jesus com Nicodemos. E no capítulo 4, o evento que merece maior destaque é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, nós vamos fazer aqui uma demonstração de como se deve memorizar os capítulos da Bíblia, a partir desses 4 primeiros capítulos do Evangelho de João. Para isso, vamos usar um método que é conhecido como Palácio da Memória ou Rota da memória. Como assim, professor? É o seguinte, vamos pegar como exemplo a casa ou o apartamento onde você mora. Vamos imaginar aqui que ele tem como cômodos, né? A sala, a cozinha, o banheiro e um quarto. Ah, mas a minha casa, meu apartamento tem mais de um quarto. Não importa. Vamos usar essa configuração porque aí serve para todos. Se alguém mora em algum lugar, certamente que esse lugar tem uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto. De maneira geral, tem. Então vamos considerar assim: cada um desses cômodos do lugar onde você mora, eles vão servir como uma orientação de memorização dos capítulos. Eu vou ilustrar para você entender melhor. Vamos imaginar que na sua sala você tem o capítulo 1 do Evangelho de João. Na sua cozinha, você tem o capítulo 2. No seu banheiro, você tem o capítulo 3. E no seu quarto, você tem o capítulo 4. Então, o que vai acontecer? Você vai imaginar agora, na sala da sua casa ou na sala do seu apartamento, o evento do Verbo, a narração do Verbo, uma imagem do Verbo. Ah, eu não sei o que imaginar no caso do Verbo. O que eu deveria imaginar? Eu não sei o que imaginar. Então, nesse caso, já que você não tem nenhuma ideia, pense na palavra verbo, né, grande, ocupando lá o meio da sua sala. É estranho, é verdade, mas imagine a palavra verbo no meio da sua sala. Aí você vai agora para a cozinha. Na cozinha, o que está acontecendo lá? Imagina o casamento, as bodas de Caná, né, acontecendo na cozinha da sua casa ou do seu apartamento. Imagina que você chega na cozinha e você vê Jesus ali do lado de um servo. Jesus mandou o servo colocar água, né, nas jarras lá para poder transformar essa água em vinho. E você está vendo isso. Isso está acontecendo na cozinha da sua casa, do seu apartamento, né? Então, na sala, o que está acontecendo na sala? Tem o verbo lá, a palavra verbo grande, bem no meio da sua sala. Na cozinha, você está vendo Jesus diante lá das talhas, né? Daquelas jarras enormes lá. E o servo derramando água. E essa água vai ser transformada em vinho. Aí você vai para o banheiro agora. Lá no banheiro, você vê Jesus de novo, mas agora ele está lá no banheiro conversando com Nicodemos. Ele está conversando com Nicodemos, um mestre da lei, né? E você está vendo isso. Essa conversa está rolando onde? No banheiro da sua casa ou do seu apartamento. Aí agora você vai para o quarto. Ah, na minha casa tem 2, 3 quartos. Não, escolhe um quarto. Escolhe um só. Nesse quarto, você vai encontrar Jesus conversando com a samaritana. Ah, tem uma cama no meu quarto. Tá bom, imagina Jesus sentado ali na cama, conversando com a mulher samaritana. Então, o que nós temos aqui? Nós temos alguma coisa acontecendo na sala, outra coisa acontecendo na cozinha, outra acontecendo no banheiro e outra acontecendo num quarto. Pois bem, você fecha os olhos agora e recapitula isso, repassa o que nós fizemos, né? Repassa na sua cabeça a imagem do que está acontecendo na sala, do que está acontecendo na cozinha, do que está acontecendo no banheiro e do que está acontecendo no quarto. Repassa, sem pressa, de forma tranquila. Conseguiu fazer isso? Então, se alguém te perguntar agora quais são os conteúdos do Evangelho de João, dos primeiros 4 capítulos, o que você vai dizer? Eu chego para você e pergunto: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que
que está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João. Do que se trata? O que está falando lá no capítulo 1? Aí vai vir na sua cabeça o quê? O verbo. De fato, o capítulo 1 traz a narrativa do verbo, que o verbo estava no princípio com Deus e que o verbo era Deus, falando de Jesus. Aí eu pergunto, o que capítulo 2 do Evangelho de João nos traz? Aí você vai lembrar o que está acontecendo lá na cozinha, que a cozinha é o capítulo 2 do Evangelho de João. O que está acontecendo lá? Aí você vai lembrar, então o capítulo 2 do Evangelho de João fala sobre o casamento em Caná da Galileia. É esse o conteúdo. Aí eu pergunto, e o que o capítulo 3 do Evangelho de João nos traz? Aí você vai lembrar que o capítulo 3 está onde? Está lá no banheiro. E o que está acontecendo lá no banheiro? Jesus está conversando com Nicodemo. Então, o conteúdo do capítulo 3 do Evangelho de João é a conversa entre Jesus e Nicodemo, um mestre da lei. E por fim, eu te pergunto, qual é o conteúdo do capítulo 4 do Evangelho de João? O capítulo 4 está onde? Está lá no quarto. Aí você puxa da memória o que está acontecendo no quarto e você vai lembrar que no quarto Jesus está conversando com a mulher samaritana. Então nós temos aqui, sem muito trabalho, nós temos aqui o conteúdo dos 4 primeiros capítulos do Evangelho de João. O primeiro capítulo fala sobre o verbo, o segundo capítulo fala sobre o casamento em Caná da Galileia, o terceiro capítulo fala sobre a conversa de Jesus com Nicodemos e o quarto capítulo fala sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Pois bem, mas aí você vem com a seguinte pergunta para mim: Kleber, como é que eu faço? Porque quando eu olho para o Evangelho de João, no capítulo 1, de fato, a encarnação do verbo é o assunto principal, mas há outras coisas, nesse capítulo além disso. Por exemplo, nós temos aqui o testemunho de João Batista repetindo o seu testemunho, João Batista repetindo de novo o seu testemunho. Temos o batismo de Jesus, 2 discípulos de João Batista seguindo Jesus, Filipe, Natanael. Como é que eu faço? Não tem só isso no capítulo 1, a narrativa do verbo, tem outras coisas. Pois é, a gente vai ver na próxima aula como é que você vai fazer com essas outras coisas, esses outros eventos. Você vai ter que dar um jeito de enfiar tudo isso onde? Lá na sala, porque na sala não é o capítulo 1 do Evangelho de João, então você já colocou lá como evento principal a narrativa do verbo, só que há outras coisas sendo ditas também no capítulo 1, então essas outras coisas, onde é que você vai colocar? Vai ter que colocar no capítulo 1, vai ter de colocar na sala, e a gente vai ver isso. Eu vou para o capítulo 2, tem outras coisas lá, além do casamento em Caná, que Jesus transforma água em vinho. Ok, então você vai colocar lá na cozinha outras coisas além do casamento em Caná da Galileia. Onde é que eu vou colocar isso? A gente vai ver na próxima aula como é que a gente vai colocar, onde é que a gente vai colocar, tá? Mais uma coisa, alguém poderia falar assim, mas você falou no começo que tem 2 métodos, para memorizar os capítulos. Tem um palácio da memória e tem a rota da memória. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, quando a gente fala em palácio da memória, nós estamos pensando num imóvel, Fala palácio se referindo a uma casa. Palácio da memória é toda vez que você pega um imóvel, pega um prédio, pega uma casa, pega um apartamento, pega uma cobertura, pega qualquer coisa, qualquer lugar que seja um imóvel e você coloca ali nos cômodos, você coloca ali os eventos que você quer memorizar. Por isso que o método chama Palácio da Memória. A rota da memória é o seguinte, você pega um trajeto, por exemplo, todo mundo que vai trabalhar tem um trajeto que tem que ser percorrido até chegar ao trabalho. Eu saio de casa, vou para a parada de ônibus, eu pego o ônibus, eu passo por tais e tais lugares, eu chego lá onde eu trabalho. Beleza. Então, quando a pessoa usa a rota da memória, como é que ela faz assim? Um exemplo usando também o Evangelho de João, Já que a gente está falando sobre o Evangelho de João, você saiu de casa e vai para a parada. Lá na parada, o que é que você vê em cima do banco da parada de ônibus? Você vê o verbo, essa palavra. Verbo, você vê ela também em cima do banco da parada de ônibus. Coisa estranha, né? Pois é, mas como a parada de ônibus é o primeiro ponto da rota, vamos dizer assim, então vamos fazer de conta que o verbo, a palavra verbo, está em cima do banco da parada de ônibus. Aí você pega o ônibus. Pegou o ônibus, está dentro do ônibus. O que está acontecendo dentro do ônibus? Está acontecendo o casamento em Caná da Galileia. Mas um casamento dentro do ônibus? Pois é, o ônibus não é o segundo ponto da rota? Então, dentro do ônibus está acontecendo o casamento em Caná da Galileia. Dentro do ônibus, Jesus falou para colocar água nas talhas, essa água que ele vai transformar em vinho dentro do ônibus. Aí, na rota para o seu trabalho, quando você está dentro do ônibus, você costuma passar em frente
uma padaria conhecida. Poderia ser qualquer coisa, mas vamos imaginar uma padaria. E ali você observa que nessa padaria que você passa todo dia de ônibus em frente a ela, você percebe que na frente da padaria, Jesus está conversando com Nicodemo, na frente dessa padaria. Esse é o terceiro ponto da rota, não é? Primeiro ponto é a parada de ônibus. Segundo ponto é dentro do ônibus. O terceiro ponto é em frente a essa padaria que você passa todo dia. E o quarto ponto é quando você chega em frente ao seu trabalho lá. Em frente ao seu trabalho, na entrada do seu trabalho, adivinha quem você vai ver lá? Jesus conversando com a samaritana. Esse é o quarto ponto da rota. Então, a única diferença entre a rota e o palácio é em termos de lugar, né? E quando a gente fala em palácio da memória, estamos pensando num imóvel. Quando a gente fala em rota da memória, estamos pensando nisso mesmo, uma rota, um trajeto, né? Pode ser um trajeto para qualquer lugar, pode ser para o seu trabalho, pode ser para a casa da sua irmã, da sua mãe, dos seus pais, sei lá, né? A diferença é só essa. Na próxima aula, então, a gente continua.